Hoje queremos falar um pouco sobre o movimento circular e uniforme e o movimento circular uniformemente variado, ok? Mas antes de falar sobre isso, sobre as características de cada um e sobre as equações, vamos relembrar alguns conhecimentos elementares e importantes sobre os movimentos circulares. Em primeiro lugar, queremos falar sobre os movimentos periódicos. São movimentos em que você repete o ciclo a cada intervalo de tempo. E nesse caso, sobre um movimento circular, ou seja, um movimento que se dá sobre um círculo ou sobre uma circunferência, ok? Ou seja, você faz várias vezes a volta nesse círculo. O período ele é o tempo para completar um ciclo e a frequência é o número de ciclos. Isso nos deu, no outro vídeo que falamos sobre isso, a relação entre um e outro. Vimos que o período é o inverso da frequência e vice-versa, ou seja, a frequência então também é o inverso do período. E também vimos que se o período estiver em segundo, se o período estiver em segundos ou em segundo, então a frequência estará em hertz, que é o inverso do segundo, ok? Bom, depois falamos um pouco também sobre a velocidade angular e a velocidade linear, e aí queremos relembrar essa relação aqui. Lembre-se que para definir a velocidade angular, usamos uma relação importante entre o comprimento do arco e o raio. Usamos essa relação entre o comprimento do arco e o raio. Sabemos que o comprimento do arco, sendo L, o ângulo descrito ao longo do arco, θ, ou seja, o ângulo central, em radianos, vezes o raio, eu tenho esse comprimento. Então, dividimos os dois lados por ΔT. Então, aqui teremos sobre ΔT e aqui sobre ΔT. Essa grandeza é a velocidade média. Então, essa grandeza é a velocidade média linear, e essa grandeza é a velocidade angular média. Então, a grandeza ângulo por tempo, velocidade angular média, grandeza comprimento por tempo, velocidade linear ou velocidade escalar média. Você deve lembrar também que a velocidade linear média é um vetor e tem que ser sempre tangente à trajetória. Então, a velocidade linear média ela é sempre tangente, quer dizer, a velocidade instantânea é tangente. Mas eu estou pensando aqui na velocidade em cada instante de tempo, a velocidade instantânea. A velocidade média não vai ser tangente, mas a velocidade instantânea vai ser tangente. Então, estou pensando aqui só para você relembrar que a velocidade num dado momento ela é tangente à trajetória lá na própria trajetória. Ok? Então, temos a relação entre V e ômega. A relação entre V e ômega é que V é igual a ômega vezes o raio. Mas lembre-se, isso aqui é velocidade instantânea agora. Aqui estamos falando da velocidade média. Se pegarmos um intervalo curto de tempo, teremos a velocidade instantânea, tanto angular quanto linear. Então aqui é instantânea. Vamos precisar disso para falar um pouco sobre a aceleração. Então, instantânea. Já está bom? Instantânea. Ok, agora sim. Então, essa velocidade instantânea. Certo? Bom, agora que já sabemos essas relações, podemos falar um pouco sobre a aceleração. A aceleração linear ela depende da aceleração escalar. E sabemos que a aceleração linear média ela é dada por ΔV sobre ΔT. E como sabemos que ΔV é V menos V0 sobre ΔT, podemos escrever V como sendo ômega R menos ômega 0 R,
onde ômega e ômega zero são as velocidades angulares em cada instante sobre ΔT. E aí agora, se dividirmos toda expressão por R, teremos a aceleração média sobre R igual a ΔΩ sobre ΔT. E aí podemos definir uma nova grandeza chamada de aceleração angular. Quem é a aceleração angular? É a razão entre a variação da velocidade angular sobre o tempo. Chamaremos isso de alfa. Então, isso aqui chamaremos de alfa médio, que é a nossa aceleração angular média. Então, a aceleração angular média é a razão entre a variação de velocidade angular sobre o tempo. E a partir daqui já temos uma relação entre ela e a aceleração linear. Então, a aceleração linear média vai ser a aceleração angular média vezes o raio. Lembre-se que a aceleração linear média, ela modifica o módulo da velocidade. Então, isso aqui modifica o módulo da velocidade. O que isso significa na prática? Significa que a aceleração centrípeta é sempre a mesma. Ou seja, o movimento continua sendo dado sobre o círculo, só que num intervalo de tempo cada vez menor. Ou seja, o movimento deixa de ser periódico, porque o período fica cada vez menor. O período é variável, não é fixo. Então não faz sentido falar em período. A frequência aumenta cada vez mais. Isso, é claro, se a aceleração linear média for positiva. A aceleração angular vai nos dar um ângulo cada vez maior, se for positiva, e um ângulo cada vez menor, se for positivo ao longo do tempo, certo? O que significa uma variação angular ou positiva ou negativa. Então agora já temos todas as relações entre grandezas escalares e grandezas lineares. Então o que queremos é mostrar a relação entre as equações em movimentos que já conhecíamos e os novos movimentos. Então vamos lá. Bom, era isso que queríamos. O espaço no movimento uniforme, em geral, ele tem a equação dada por S igual a S0 mais V vezes T, onde V é a velocidade média, como o movimento é uniforme, V é fixo. Em geral, adotamos ΔT como sendo ΔT, T menos T0. E em todos esses casos, estamos fazendo com que T0 seja igual a zero, para facilitar. Bom, então o espaço no movimento uniforme tem essa característica. A velocidade no movimento uniforme é V igual ao valor fixo, constante C. Na verdade, V minúsculo, né, que apareceu aqui. Para ficar semelhante ao que escrevemos aqui, eu vou usar V minúsculo. E a aceleração no movimento uniforme, vamos usar laranja. A aceleração no movimento uniforme é nula. Ok. Então, no movimento uniforme, temos S igual a S0 mais VT, velocidade é uma constante V e a aceleração também é uma constante, mas vale zero. No movimento circular uniforme, tudo o que precisamos fazer é substituir as grandezas pelas grandezas angulares correspondentes. Ou seja, no lugar de S, teremos o ângulo, que eu vou representar por θ, mas pode ser φ também. Então aqui, ó, θ igual a θ0 mais, e aí no lugar de V teremos ômega. T. No lugar da velocidade, em vez da velocidade linear, teremos a velocidade angular. Vou usar um W maiúsculo, que é o ômega que aparece aqui. E a aceleração angular, alfa, nesse caso é zero.
Então, como passamos de um para o outro? Veja que V é igual a ômega R. Então, se eu multiplicar essa daqui por R, então, se multiplicarmos por R todas essas equações, obteremos as anteriores, certo? Então, essas daqui multiplicadas por R nos dão essa. Então, deixa eu colocar isso aqui. Quando multiplicamos essa daqui por R, se multiplicarmos por R, obteremos todas as equações anteriores. Veja que ômega R é V, ômega R é V, θ vezes R é S. Agora vamos para o movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, o espaço é dado por uma expressão diferente. O espaço é dado por S igual a S0 mais V0 t mais AT ao quadrado sobre 2. A velocidade é dada por V igual a V0 mais AT. E a aceleração é uma constante. A aceleração, A, eu vou chamar de A maiúsculo, é uma constante. A. Ainda temos uma equação, que é a equação de Torricelli. Vou colocar embaixo. A equação de Torricelli, ela é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. No movimento circular uniformemente variado, o que teremos? Teremos, no lugar de S, θ. Então, teremos θ igual a θ0 mais ômega 0 t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Na velocidade, teremos ômega igual a ômega 0 mais alfa t. E no lugar da aceleração, teremos um A igual a alfa, certo? Que é a aceleração angular. E, finalmente, podemos concluir que ômega ao quadrado é igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 alfa delta θ, que são os correspondentes daqui. De novo, mais uma vez, se multiplicarmos todas essas equações por R, obteremos novamente todas as equações anteriores. Veja que alfa R é A, então alfa R vira A, ômega R vira V, ômega R vira V, θr vira S. Certo? Então temos um comparativo entre espaço, velocidade e aceleração em todos os movimentos. Lembre-se, a aceleração aqui só modifica o módulo da velocidade. A aceleração, essa aceleração ela é linear. A aceleração centrípeta não apareceu aqui. A aceleração centrípeta ela aparece da seguinte maneira. Sabemos que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Só que v é igual a ômega r. Então a aceleração centrípeta será sempre o quê? Ômega r ao quadrado sobre r. Ou seja, ômega ao quadrado r ao quadrado sobre r, que simplificado aqui nos dará ômega ao quadrado r. E aí repare que se ômega é variável, a aceleração centrípeta é variável, aumentando seu módulo e apontando para o centro. Então lembre-se que a aceleração centrípeta é um vetor e que sempre aponta para o centro da trajetória.
E se ômega varia, a aceleração centrípeta varia. Se a velocidade linear varia, a aceleração centrípeta varia. Como estamos falando de um raio fixo, ela é proporcional ao quadrado da velocidade linear, certo? E aqui também, proporcional ao quadrado da velocidade angular, ok? Lembre-se que aqui no caso o raio é fixo, a velocidade angular depende da velocidade linear, então existe uma relação entre as duas coisas. Se eu aumento o V, eu preciso mexer aqui no ômega e assim por diante. Ok? Então a aceleração centrípeta ela aparece para modificar a trajetória, não para modificar o módulo da velocidade. Então cuidado para não confundir as duas coisas, por isso que eu deixei também para falar dela no final. Ela não aparece nas equações anteriores. Quem aparece nas equações anteriores é a aceleração tangencial, que é a aceleração linear. Então, a aceleração tangencial é a que apareceu anteriormente. A aceleração tangencial é a que vai modificar o módulo da velocidade linear, que é o nosso ômega-r. Ok? É isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.